Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse momento de reflexão sobre valorização à vida. Principalmente nessa época, né, de pandemia, onde estamos mais apreensivos, com muitas demandas, muitas informações, muitas dúvidas e muitas perdas humanas também, que é uma coisa que não tem volta, né? Então, nós estamos aqui para falar um pouco sobre o Setembro Amarelo, que é a conscientização da prevenção ao suicídio. Nós, da Escola João Álvares, procuramos sensibilizar as pessoas, né, os alunos, professores, familiares, sobre a importância da vida. E nós buscamos dois profissionais para poder participar dessa nossa roda de conversa que vai ser muito proveitosa. A Juliana Beltrán, que é a coach, master coach, e o Padre Lucas, que é da paróquia São Geraldo, aqui da Ponte Grande. E assim, eu espero que todos nós tenhamos uma manhã gostosa, de muita reflexão, tá? E muita paz. Agora eu convido a professora Cleia Lima, que é a nossa diretora, para dar início. Obrigado. E agora, com a pandemia, a gente percebeu que a gente tem que valorizar as pequenas coisas, né? Eu queria muito agradecer à coach, a Juliana Beltrán, ao Padre Lucas, né, Gobo, pela participação, por ter também, né, aceitado o convite de estar conosco hoje, aos alunos que estão presentes, aos pais, aos professores, né, a toda a equipe, que a gente sabe que é importante esse momento de interação e de também dizer, né, conte comigo. Eu acho que hoje o nosso objetivo é, na realidade, esse, estarmos juntos e todas as vezes que você precisar, você vai saber onde tem alguém que pode te apoiar, tá bom? Sejam todos bem-vindos e vamos à roda de conversa. Com certeza, né? Nesse momento de pandemia, onde a gente tem tantas perdas, né? Então, acho que é muito importante a gente valorizar a vida da gente, né? Então, eu convido a Juliana Beltrán, um momento para poder fazer uma explanação sobre a valorização à vida, e logo após o padre, né? Padre Lucas, a sua bênção, padre. Deus abençoe. Ju, com você. Vamos lá, então. Bom, já fiz os meus agradecimentos aqui. Obrigada pela essa oportunidade. Eu adoro falar sobre o desenvolvimento humano, sobre inteligência emocional. É uma parte que eu venho estudando há algum tempo sobre isso, né? E eu só gostaria de me apresentar, então, rapidamente, né? Dizer que, né, como a Lourdes disse, sou coach, trabalho com liderança e atualmente eu atendo mulheres nesse cargo de liderança. Mas antes disso, eu atendia homens e mulheres no geral. Então, eu tenho uma bagagem que eu quero dividir aqui com vocês algumas das minhas experiências, né? E o coach, como ele é relativamente novo no Brasil, eu gostaria de explicar rapidamente o que é o coaching para que não haja porque muita gente acha que o coaching é igual terapia, e na verdade não. Quando a gente fala em coaching, o coaching ele traz ação para a vida da pessoa, né? Então, geralmente, se um coach é procurado por traumas, por algo que aconteceu no passado, a gente acaba encaminhando essa pessoa para a terapia. Então, o coaching, ele sempre leva a pessoa para a ação, tá bom? E quando eu fui convidada, então, para conversar aqui com vocês, eu pensei muito no que falar, né? Porque eu acredito que, como a gente está nesse momento, acho que a gente aumentou o nosso uso das redes sociais. Então, tem muitas coisas que todos já estão falando. Então, eu pensei em fugir disso, do que todo mundo está falando. E fugir do óbvio, porque eu respeitar a vida, eu já parto do princípio de que eu preciso fazer atividade física, de que eu preciso tomar água, dessas coisas assim que todo mundo já fala. Então, eu separei aqui 3 grandes temas. Lourdes, eu falo bastante, por favor, você vai me pontuando aí do horário.
trabalho, Ju, tá fica à bom? vontade, fica à vontade. Então, eu separei 3 grandes temas que eu acredito que é o que a mídia fala menos. Então, é esses temas que eu quero trazer aqui para vocês e que, na verdade, como o próprio nome diz, é uma roda de conversa. Quero que vocês também interajam comigo, tá bom? Bom, então a primeira pergunta que coaching adora pergunta é: o que faz diferença na qualidade de vida das pessoas? O que faz diferença na qualidade de vida das pessoas? Por que existem pessoas que, por exemplo, ganham muito dinheiro e não conseguem fazer nada? Vocês conhecem pessoas que ganham muito e que o dinheiro, puf, some? Ao passo de que pessoas que a gente conhece, a gente fala, nossa, mas como que aquela pessoa faz com o dinheiro, que rende tanto o dinheiro dela? Ela ganha menos e faz tanta coisa, né? Por que uns são líderes e outros não? Então, a gente pode ir fazendo essas comparações. E aí, eu li recentemente a biografia de uma pessoa. Eu até anotei uns pontos aqui que eu vou dizer para vocês. O que vocês imaginam dessa pessoa? Essa pessoa, ela é negra, a mãe dela teve uma gravidez indesejada. Quando ela nasceu, essa criança nasceu, ela morava com a avó, e o pai dessa criança, raríssimas vezes, ia visitar. O pai não aceitou essa gravidez. E aos 6 anos, a mãe dela foi morar fora e deixou ela com a avó, em um bairro muito humilde. E essa mãe foi trabalhar sozinha em outra cidade, em outro estado, se eu não me recordo bem, e deixou a filha sozinha. Aos 9 anos, essa mulher, é uma mulher, ela começou a ser molestada, ela foi molestada pelo tio e pelos primos que eram adolescentes. Aos 13, ela cansou dessa vida, né, de ser abusada, e fugiu de casa e foi morar com uma amiga. Ainda na adolescência, ela conheceu um namoradinho. E o que aconteceu? A história se repetiu. Ela ficou grávida também. E esse rapaz também não aceitou a gravidez. E ele também, por conta disso, ele a agredia. E aos 7 meses de gestação, ela teve um parto prematuro e ela perdeu esse bebê. Então, quando a gente escuta essa história, acredito que muitas pessoas já imaginam qual vai ser o futuro, né? Qual vai ser o futuro dessa pessoa que sofreu tanto na vida? E essa pessoa, alguém faz ideia? Alguém já ouviu a história dessa pessoa? Alguém imagina quem é essa pessoa? Não? Essa pessoa é a Oprah. A Oprah, não sei se vocês conhecem, mas ela se tornou uma das pessoas mais influentes do mundo. Depois vocês procurem a história dela no Google. Né? Ela é jornalista, ela é atriz, ela tem um programa muito famoso nos Estados Unidos, e com tudo isso que ela passou. Então, a primeira grande lição, o primeiro grande recado que a gente precisa entender é que biografia não é destino. A biografia que eu tenho não é o meu destino. Eu posso ter nascido em um berço de ouro. Isso não quer dizer nada no futuro, né? Então, cuidado com as histórias que você conta. Na verdade, nem é que você conta. Além de você contar, é a história que você compra para você, né? Mas coitada de mim, eu fui abusada, coitada de mim, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então, muito cuidado com isso, tá? Porque as histórias, elas nos protegem. Além de nos proteger, elas nos aprisionam. Ou seja, já ouviram aquela história, né? Vocês que estão na área da educação, a gente escuta muito isso, né? Aquele aluno usa aquela deficiência que ele tem de muleta, né? Tudo bem, ele pode ter dislexia, mas ele usa isso de muleta, ele podia fazer mais,
certo? E então, essas histórias que a gente conta, também nós usamos de muleta. Tá? E eu falo história simples, tá? Essa que eu contei foi grande, mas assim, historinhas bobas. Quem aí fala assim, ó, eu não tenho tempo? Muita gente, muita gente. Ah, eu sou velha demais. Ah, vai ter um curso não sei o quê. Ah, eu sou velha demais para fazer isso. Imagina, não posso fazer isso. O que mais que a gente conta? Ah, não, isso não é para mim, não. Ah, isso é para sei lá quem, isso não é para mim. Então, se vocês pararem para pensar, essas histórias, nós temos um ganho com essa história. O que eu ganho com isso? O que eu ganho falando que eu não tenho tempo para fazer atividade física? Eu ganho que eu não preciso gastar energia, eu não preciso ir lá na academia suar, eu não preciso pegar o carro, achar lugar para estacionar, eu não preciso gastar dinheiro com isso, eu posso gastar dinheiro com outra coisa, tá? Isso é só um exemplo, mas qualquer história que você contar aí para você, você tem ganhos com essas histórias, tá bom? Então, eu gostaria de convidar para que vocês refletissem sobre as histórias que vocês contam na vida de vocês e que vocês pegassem essa história e transformassem em uma história que te empoderasse. Ao invés de você usar essa história para falar, coitada de mim, usa essa história para te empoderar, para te levar para o próximo nível, para fazer, para você fazer e acontecer, né? Não ficar, mas o governo não me dá condição. Gente, eu também sou contra a política, sofro tanto quanto vocês, nem gosto de falar de política, mas é que eu vejo, ainda mais agora na pandemia, que essas histórias aumentaram, né? Essas histórias aumentaram. Então, veja, eu falei esses dias isso para uma amiga, eu vou falar aqui para vocês, eu quase apanhei dela, porque ela me disse, agora olha aí, o meu salário diminuiu, a pandemia veio, o meu salário diminuiu, eu não tenho, eu perdi isso, perdi aquilo, eu disse para ela, tá, e o quanto você se preparou? O quanto que você guardou de dinheiro na sua vida? Precisou vir uma pandemia para a gente entender que é importante a gente ter uma reserva financeira, nem que for R$ 5 por mês, R$ 10 por mês. Mas o que é mais fácil? Eu colocar a culpa na pandemia, no governo, enfim. Hoje aconteceu a pandemia que me mostrou que eu precisava ter uma reserva financeira, mas eu posso perder o emprego, eu posso ficar doente, enfim, a gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente não tem certeza de nada, tá? Então, cuidado com os significados que nós damos às nossas histórias, porque esses significados, eles estão ligados com as emoções. Então, se você dá um significado legal, você tem uma emoção legal, né? Então, se você conta uma história legal, você tem emoções bacanas, felicidade, amor, alegria, né? Agora, se eu conto a história de um jeito triste, né? Aí eu dou outro significado na minha cabeça. Tudo acontece comigo, ó vida, ó céus. Então, cuidado, porque esse significado e essas emoções são eles que dão cor à nossa vida. É eles que nos deixam bem-humorados, ou que nos deixam mal-humorados, que nos deixam tristes, enfim, é importante também que a gente dê um nome para isso, tá? Não fica, dê um nome. Feliz, triste, alegre, sempre é importante a gente dar um nome para essas emoções. Então, rapidamente, eu queria que vocês escrevessem, se vocês estão com papel e caneta aí, escrevam 3 histórias, 3 acontecimentos marcantes que aconteceram na vida de... Ô, Lourdes, eu tenho tempo? Eu posso dar um exercício assim, rapidinho? Tudo bem, né, Cléia? Pode ser? Pode, claro, pode ser sim, Juliana, fica à vontade. Tá. Então, escrevam assim, rapidamente aí, 3 coisas que aconteceram na vida de vocês que foram importantes e significativas. Por exemplo, o nascimento do meu filho, a perda do meu pai. Escrevam aí 3 acontecimentos importantes e significativos para vocês.
Aí, quando a maioria acabar, me dá um ok para eu dar continuidade aqui. Isso, legal, ó. Aí colocou aqui, passar na faculdade, cadê o... Deixa eu achar um aqui, vamos compartilhar aqui esse exemplo aqui, que tem no... A Caroline escreveu, ó, me formar na faculdade, começar a dar aulas e o nascimento do meu irmão. Perfeito. Agora, Caroline, complete aí, para cada história que você escreveu, para cada acontecimento, o que você precisou usar? Por exemplo, me formar na faculdade, eu precisei de responsabilidade, eu precisei de coragem, talvez, né? Começar a dar aulas. O que eu precisei para começar a dar aulas? Quais os recursos internos que eu precisei colocar em ação para que eu conseguisse fazer isso? O nascimento do meu irmão. Eu tive muitas alegrias, tá? Escrevam, por favor, rapidamente, o que vocês... Depois vocês podem complementar, que isso é muito importante a gente ter. Quanto mais coisas vocês escreverem, quanto mais recursos vocês escreverem, por exemplo, alguém aqui escreveu PNX, escreveu casamento, né? Então, quais recursos que a gente precisa num casamento, que a gente sabe que um casamento existem aquelas turbulências, né? Então, eu preciso do quê? De paciência, né? De diálogo em um relacionamento. E guardem isso para vocês sempre, ó, a minha formação. Isso, olha lá, a Caroline colocou responsabilidade, paciência, dedicação, determinação, foco, vamos falar de foco daqui a pouco, alegria, responsabilidade e cuidado. Então, veja, Caroline, tudo isso que você escreveu, você tem. Porque se você usou isso em algum momento da sua vida, você tem tudo isso. Você tem foco, você é uma pessoa determinada, você tem responsabilidade. Então, às vezes, você vai deixar isso escondido e vai falar, não sei, não consigo sair dessa situação. Então, lembre dessas emoções, desses acontecimentos e o que você fez para sair... para sair disso. Vocês vão entender melhor, que eu vou complementar aqui quando é que vocês vão usar esses recursos. A gente chama de recursos isso, né? Primeira viagem de avião. No meu caso, eu precisei de coragem. Quando eu fui, precisei de muita coragem. Então, cada um vai usar aí os seus recursos, né? Deus colocou em nós aí todos os recursos que nós precisamos, né, para viver. Só que a gente deixa ele escondido e não coloca ele em prática. Então, aqui nós estamos vendo que nós temos isso. Só que, às vezes, a gente não utiliza. O que a gente faz? Conta histórias tristes. Contando histórias tristes, ficamos no mesmo lugar. Não damos o próximo passo. Então, ok. Para finalizar esse item, escrevam aí. Mude a sua história, que você mudará a sua vida. Mude a sua história, que você mudará a sua vida. Né? Eu posso contar a história triste, quando a minha filha nasceu, foi muito triste, ela ficou na UTI, nossa, foi desesperador, realmente foi. Mas hoje eu escolho contar diferente. Gente, quando a minha filha nasceu, ela ficou na UTI, mas sabe, eu aprendi tanto, aquelas enfermeiras, elas foram incríveis. Eu acho que todo bebê deveria passar pela UTI, porque na UTI as enfermeiras, elas dão uma atenção, elas dão um cuidado, elas ensinam a cuidar do umbigo, que é desesperador, né, as mães de primeira viagem. Percebe? Hoje eu conto essa história, não é uma tristeza. Sim, foi triste aquele momento, mas eu tirei uma lição enorme disso. E hoje ela não é coitadinha porque ela ficou na UTI. Ai, coitadinha, ela ficou na UTI. Né?
Então, mude a sua história que você mudará a sua vida. O segundo item é: aprenda a utilizar os recursos que estão à sua volta. Aprenda a utilizar os recursos que estão à sua volta. Então, assim, isso é uma continuação lá das historinhas que a gente conta, né? Então, olha só. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho o melhor celular, eu não tenho tênis adequado para fazer a tal corrida lá, para ir na academia. Tudo isso é o quê? Tudo isso são recursos, certo? Tudo isso são recursos, dinheiro, tempo, o melhor computador, o melhor celular, tudo isso são recursos. Mas a gente esquece que o recurso mais importante que nós temos é a emoção, São as emoções. Então, se eu perguntar para vocês assim, o que começa um casamento? É uma emoção, o amor, a paixão. O que termina um casamento? É uma emoção também, não sei qual, mas, né, cada um vai ter a sua. Decepção, raiva, rancor, é uma emoção também. O que começa uma guerra? O que começa uma guerra também é uma emoção, certo? Então, a gente precisa dominar as nossas emoções e utilizar os recursos que estão à nossa volta. Eu não tenho tênis perfeito para fazer academia. Eu vou com o tênis que eu tenho. Eu não tenho o dinheiro para ter o melhor celular. Mas eu vou usar o celular que eu tenho e tudo bem. Lembra, se eu ficar pegada às historinhas que eu fico contando, como dizem os jovens hoje, vai dar ruim. Vai dar ruim porque a gente não vai sair do lugar, certo? Eu vou ficar esperando as condições perfeitas. E as condições perfeitas nem sempre elas vão existir. Aliás, eu diria que muitas vezes essas condições perfeitas, elas não vão existir. E aí eu vou ficar cada vez mais frustrado. Então, tudo isso que eu estou falando tem a ver com frustração. Aí eu me frustro e vou ficando cada vez mais encolhida ali na minha vida, cada vez achando que eu não tenho sorte, que eu não tenho sucesso, que nada dá certo para mim. E não, é você que está enxergando distorcido. Vamos mudar essa forma de enxergar, certo? Então, assim, se eu tô triste, gente, tem muitos recursos à minha volta. Eu queria fazer terapia, mas eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Ok, existem músicas, existem filmes, podcast hoje, que é gratuito. O que mais que existe? YouTube. Quanta psicóloga não tem canal no YouTube que fazem vídeos maravilhosos? Gente, eu mesma, direto eu tô participando desses cursos que tem aí, online e gratuito. Eu vou lá, vamos ver. A gente nunca sabe tudo, a gente sempre vai aprender alguma coisa disso. Então, não espere o recurso para você fazer o que você quer. Se você estiver alinhado com a sua missão e com o seu propósito, padre, me corrija se estiver errada. Se você estiver alinhado com a sua missão e com o seu propósito, com certeza Deus te manda as coincidências. As famosas coincidências, né? Nossa, que coincidência! Nossa, isso aqui para mim, nossa! Né? Então, você recebe aí os sinais de que você está no seu caminho certo. Tá bom? É só você fazer a sua parte. Falando em sua parte, escreva essa frase aí para vocês lerem para sempre. É uma frase do Tony Robbins, ele é muito famoso. Posso até deixar uma dica aqui de filme. Quem tiver Netflix, o filme chama Eu Não Sou o Seu Guru. Eu Não Sou o Seu Guru. É um filme documentário que ele conta um evento que ele faz e é muito legal. E uma das frases bem marcantes que ele tem é:
são suas decisões e não as suas condições que te levarão para o seu destino. Veja como é forte isso. São suas decisões e não as suas condições que te levarão para o seu destino. Certo? Lembra da historinha. Se contar a historinha triste, vou ficar triste. Então, escolha focar, né, aonde você quer chegar. E eu costumo muito usar com os meus clientes a metáfora do quebra-cabeça. Né? Ainda mais quando antes eu atendia uns clientes mais jovens. Então, eu usava muito essa metáfora do quebra-cabeça. Quando a gente compra um quebra-cabeça, tem a imagem, né? A gente vai montar ali o quebra-cabeça, tem a imagem do quebra-cabeça, a gente vai pegando as pecinhas e nós vamos encaixando. Mas, lá na minha casa, eu tenho 2 filhos, um de 8 e uma de 4. O que acontece com as pecinhas do quebra-cabeça? Elas se misturam. Ou a caixa é jogada fora. Então, se eu não tenho a foto lá, a imagem do que eu preciso montar, é muito mais difícil, concorda? Porque eu vou ter que ficar vendo pecinha por pecinha qual vai encaixar para eu montar aquela imagem. E a pecinha do quebra-cabeça da minha filha, que é aquelas peças maiores, não cabem no quebra-cabeça do meu filho, que as peças são menores. Então, monte um quebra-cabeça da sua vida, da onde você quer chegar. Cria essa imagem. Bom, onde eu quero chegar? Pensou? Qual peça que eu tenho que usar para montar o meu quebra-cabeça? Não é qualquer peça. Sabe? O que acontece com os jovens hoje? Eles usam a peça do quebra-cabeça do amigo. Ah, tenho que fumar narguile porque tá na moda aí, é genial. Tá, mas eu não gosto. Não, mas eu tenho que usar, porque se não usar, eu não tô ali naquele meio. Ou ainda, eu quero ser professora, mas os meus amigos vão fazer publicidade. O que eu faço? Eu vou contra isso que eu quero. Eu uso a pecinha do quebra-cabeça do meu amigo, que não serve no meu quebra-cabeça. Então, um exercício muito legal para vocês fazerem depois é vocês montarem na sua cabeça e escreverem isso. Qual é a imagem do seu quebra-cabeça? Gente, e é coisa simples, tá bom? Não precisa ser algo, nossa, eu quero ganhar na Mega Sena, enfim, façam coisas que vocês alcancem, né? Foi tão engraçado, eu atendo uma pessoa mais velha, e ela tem a foto dela que ela montou comigo. Ela estava fazendo o que ela queria lá do sonho dela, e ela estava com um vestido amarelo nessa imagem, porque é importante você colocar a roupa que você quer. Então, assim, você imagina o lugar que você quer chegar e tira uma selfie desse momento. E aí você escreve tudo. Bom, eu vou estar aqui, sonhei com esse momento e estar conversando com vocês. Bom, eu vou estar aqui, vou estar com uma blusa azul, eu vou estar muito feliz, vão ter 50 pessoas na sala, vocês detalham tudo isso aí. E aí essa pessoa que eu estou atendendo, nesse sonho que ela montou, nessa imagem, ela estava de vestido amarelo fazendo tal coisa. E aí ela postou uma foto essa semana no Instagram, com que cor de vestido? Amarelo. Fazendo o quê? Aquilo que ela me falou. Eu não atendi ela depois disso, mas eu tenho certeza que quando eu for conversar com ela e falar, lembra da sua foto? Lembra a cor da roupa que você estava? Lembra onde ia ser sua foto? E aí eu for descrevendo, eu até printei a foto e vou mostrar para ela. Ela vai falar assim, nossa, nem lembro, porque é exatamente isso que acontece. As pessoas montam a foto, aquilo fica tão importante na cabeça delas, e elas conseguem realizar aquilo. Por quê?
Porque elas não vão mais tirar a pecinha errada. Todo dia, quando elas acordarem, elas vão tirar a pecinha certa, que encaixa no quebra-cabeça delas, entende? Então, é muito importante isso. Aliar isso da sua foto com a historinha. E a última história que eu vou contar aqui para vocês, para eu finalizar, é a história do florescer, né, das flores. Imaginem uma margarida querendo ser rosa. A margarida, ela tem as belezas dela, a flor margarida. Ela tem um caule verde, ela tem um miolo amarelo bonito, ela tem as pétalas brancas, né? E a rosa, mesmo com os espinhos, ela também tem a beleza dela, né? Mas ela é mais fechadinha, né? Ela tem a característica dela. Então, imagine quando a margarida quer ser rosa. O esforço que a margarida faz para virar rosa e vice-versa, se a rosa quisesse ser margarida. Né? E também a gente tem flores que dão em árvores, por exemplo, o ipê. O que acontece quando essas flores, ou quando a gente ganha algum buquê de flor, com o passar do tempo, essas flores ficam murchas e elas morrem. Ou elas ficam murchas, né? Quando a gente ganha o buquê, elas ficam caidinhas, ou o ipê fica lá no chão, né? Na rua, as ruas ficam floridas, cheia de ipê. Mas, assim, não tem mais serventia, né? Aquela flor. Acabou. Por que elas morrem? Porque acabaram-se os nutrientes. Não foi mais água, não foi mais alimento para aquela flor. Então, ela murchou e morreu. E o que eu vejo hoje é muita rosa querendo ser margarida. E muita margarida querendo ser rosa. Sabe? O que isso quer dizer para mim? Que eu acabo sobrevivendo e não vivendo. Eu não me respeito. Eu uso a peça do quebra-cabeça do outro. E eu acabo perdendo a minha essência. E cada vez que eu perco a minha essência, eu estou dizendo não para a vida. Sabe? Eu estou dizendo não para aquilo que eu ganhei como missão quando Deus me mandou aqui para a Terra. E aí, eu fico longe disso. Cada vez que eu estou mais longe da minha essência, mais longe eu estou do meu coração e das minhas vontades. Logo, eu fico me frustrando cada vez mais. Então, aproveitem esse momento agora, né? Eu sei que a flexibilização aí, né? Acabou essa coisa que a gente fica muito em casa, mas guardem um tempo para que vocês consigam ter esse momento e consigam trazer de volta a essência de vocês, porque vocês com certeza sabem qual é a essência de vocês. Então, traga ela de volta, conta histórias felizes, usem as peças do quebra-cabeça de vocês e vão viver feliz de propósito, viver feliz de verdade. Tá bom, gente? Era isso que eu trouxe, esses 3 grandes temas, mas tem muito mais coisa, mas, né, nosso tempo aí é reduzido. Nossa, parabéns, Juliana. Maravilhoso, viu? Parabéns mesmo, tá? Padre Lucas, agora é com você. Olá, bom dia a todos. Bom dia. 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 Muito bem, que maravilha. Depois dessas palavras da Juliana, né? Parabenizo. Que graça, né? Que dom precioso. Isso é muito importante e é muito mais do que uma simples profissão, né? Uma vocação. Parabéns, né? Por palavras assim, né? Que para nós, de certa maneira, e com certeza é aquilo que nós trazemos, né? Não nos dá nenhuma novidade, né?
Nós não temos nenhuma novidade daquilo que nós falamos. Mas, às vezes, a gente tem que falar, né? Porque se a gente fala, o coração se preenche, né? A alma também se reabastece e todos nós temos esta capacidade, né, de ver, de ouvir, de sentir, né? Algo tão essencial e verdadeiro. Eu agradeço de todo o coração também pelo convite que me foi feito, né, de poder estar aqui nesta manhã de hoje, né, tentando colaborar com vocês, mas também muito mais do que isso, né, ter esta possibilidade deste contato aqui que foi proposto também para nós. Eu quero também saudar, né, eu vi nos comentários que tem aluno da escola, eu penso que é da nossa paróquia, né? Isso eu fico muito feliz, né, de poder também trabalhar com gente que é da gente, né? E também saúdo de maneira toda especial, né, aqueles que porventura estão aqui, né, caminhando conosco, né, tendo esta manhã diferente. Isso nos motiva cada vez mais. Como eu sou padre, né, e com certeza ser padre nos dias de hoje também é uma tarefa não tanto quanto fácil, né, porque o padre propriamente dito, né, logo vem a visão. O que o padre faz da vida? O padre celebra a missa, né? Ele é padre para celebrar a missa, né, para trazer, né, a palavra de Deus e assim por diante, né, para os fiéis. Mas o padre também acaba sendo mais ou menos quase que tudo, né? E com certeza é através dessa experiência de vida, de fé, né, este carinho, este aconchego que nós temos, que nós conseguimos transmitir, né, esta palavra tão bonita, né, que a Juliana utilizou como coincidência de Deus. E Deus é muito valoroso para nós, né? Ele nos dá a possibilidade de justamente transformar mais do que coincidência, né? Transmitir providência, porque Deus é providente, né? Ele tudo faz e tudo realiza. Então, para nós começarmos a nossa conversa daquilo que me toca, né? Ser um líder de comunidade é quase que impossível não falar sobre Deus. Deus é aquele que nos orienta, é aquele que nos garante, é aquele que nos dá, com certeza, a realização da própria vida. E dentro de uma igreja, não é? Independente se seja, né, de católica ou em outra denominação religiosa, em primeiro lugar, o que nós preocupamos é a defesa da vida. E a defesa da vida se dá por esta valorização da própria vida, né? Cujo tema nós estamos aqui hoje trabalhando sobre este amor, esta prevenção, esta valorização à vida, este aconchego que com certeza todos nós temos, usamos, usufruímos, mas que pouco e pouquíssimo reconhecemos, né? A nossa querida Juliana, né, se assim eu posso chamá-la de querida, porque suas palavras, né, tocaram profundamente o coração, né, nos disse algo muito, muito verdadeiro, né? Às vezes temos tudo que nós temos, mas às vezes pouco valorizamos aquilo que temos, né? Se temos, queremos sempre ter mais, né? Se preciso ir a algum lugar, uma caminhada, ela muito bem disse, né, sobre esta questão, né, um exemplo muito concreto, né? Queremos ter algo específico, mas não temos, mas nós podemos substituir porque é possível, né, nesta própria possibilidade desse segmento. E aqui eu trabalhei, né, eu fiz um estudo a respeito sobre alguns aspectos, né, sobre até mesmo a própria história da salvação. Né? A palavra de Deus, né, é um livro, maior livro da história da humanidade, né, que muito mais do que simplesmente uma literatura, né, é também, né, aquele que nos guia, né, nós como cristãos, né, aqueles que também, né, comungam desta mesma denominação religiosa ou denominação religiosa específica, tem a palavra de Deus como guia. E aqui eu pude perceber que durante toda a palavra, a Sagrada Escritura, nos é ensinado vários sinais, nos dados, como presente, né?
Eu digo que Deus é muito presenteoso conosco, a gente nem merece tanto, né? Mas Ele nos dá, Ele nos garante, né? E Ele nos conduz cada vez mais para este aconchego. Então, em primeiro momento, né, nós devemos entender, Deus é sempre o doador da vida, sempre o doador da vida. Eu te pergunto para vocês, né? Quem que pagou, porventura, para nascer, né? Ou para vir ao mundo? Né? Eu penso que ninguém, né? Nós tivemos a situação humana, né? Os médicos, essas coisas, mas a concepção da vida, a concepção daquilo que nós somos, é Deus, né? Quem é que nos guia? Deus. Quem é que nos dá a possibilidade da vida? Deus. Quem que nos encoraja a estarmos neste mundo? Deus. Quem nos dá uma nova oportunidade todos os dias para a gente fazer diferente? Deus. E eu sempre costumo dizer, né, que olha, né, a nossa própria concepção humana. Quantos erros nós já fizemos? Né? Erros, acertos, mais erros, poucos acertos, muito mais erros, pouquíssimos acertos, e olha onde a gente está agora, né? Aqui, vivo, com a graça e com a bondade de Deus. Então, sempre Deus é aquele que nos dá, não é, a presença da vida. Deus cria o mundo, né? Se nós pegarmos a Sagrada Escritura, lá no livro do Gênesis, capítulo 1, nos versículos 11 e 12, a gente percebe muito bem a criação de Deus. Deus que se realiza, Deus que faz, Deus que ordena, Deus que surge, e não surge do nada, né? Nós queremos que muitas vezes as coisas são né, para nós, né, coisas que têm que acontecer imediatamente. Né? Queremos correr contra o próprio tempo. Queremos transformar o tempo como se fosse o nosso tempo. Mas olha, quantos dias não foram necessários, né, para que Deus pudesse criar? E não foi criado assim do dia para a noite, como a gente costuma dizer, nem da noite para o dia, né? Deus dava o tempo, e o tempo de Deus não é o nosso tempo. A gente às vezes, né, coloca aí, né, Deus criou tudo em 7 dias, é apenas uma concepção, né, na questão doutrinária de entendermos, né, que Deus é perfeito, Ele é a totalidade, mas com certeza tudo se realizou no tempo dele. E dentre toda a criação, não é? O firmamento, a estrela, o dia, a noite, né? Os animais, Deus cria. Lá no 11, no 12, a vida. E a vida se dá por todas as dimensões e características. Deus cria o homem, não é? A mulher, e nos dá a possibilidade do pó da terra soprar o sopro da vida. Se nós somos, né, seres animais, assim chamados, né, tem professoras aí na live, né, se eu estiver errado, me corrija, eu sou padre, né, mas já faz algum tempo que eu deixei a escola, mas Deus cria o homem de forma especial. Todos os outros animais, né, não têm uma coisa chamada razão, né, não tem possibilidade de falar, né, a não ser o papagaio que fala, mas repete só aquilo que a gente fala, né? Não tem essa possibilidade, né, da fala, do entendimento, da compreensão e assim por diante. Assim, nós somos imagem criada por uma vida divina. Deus é o dom divino da nossa vida. E ele surge e conforme vai ao passar dos anos, o homem vai se aperfeiçoando. Mas a gente sabe que a vida humana mereceu esse destaque todo especial na obra da criação. E este Deus, né, que nos deu em tudo em sopro, um sopro divino, nos dá também esta grande graça de fazer com que nós todos fizéssemos a diferença. Eu até li num dos livros, alguns anos atrás, que nós, homens, mulheres, né, a vida humana, somos aqueles que enfeitamos o universo. Tem um salmo que nos fala, lá no Salmo 32, se não me falha a memória, que nos fala assim: pela palavra do Senhor, nós foram feitos os céus
pelo sopro de sua boca, tudo quanto os enfeita. Deus cria tudo. De modo que a vida humana é que dá sentido a toda obra criada, já que o ser humano é como um sopro. Deus é o Senhor da vida, até mesmo a vida dos poderosos estão em suas mãos. Já pensaram para pensar nisso? Deus é quem sabe o tempo. Por mais que nós estejamos no mundo, né, que às vezes as competições muito mais falam sobre humildade, né, sobre situações, sobre momentos, Deus é quem nos dá, né, a possibilidade, inclusive, dos poderosos. Salmo 75 nos salienta isso. Não vos preocupeis, porque até mesmo aqueles que são os poderosos pertencem a Deus. Deus é assim, né? Os nossos anos vão sendo realizados. Se nós nos escondemos, como foi o caso de Adão e Eva, logo depois que comeram o fruto proibido, Deus sempre há de nos encontrar, né? Então, Deus caminha sempre conosco. Somos criados e assim somos convidados a renovar a face da terra, somos renovados a tirar, né, de nós mesmos este desejo que com certeza realiza cada vez mais a graça e o amor. Então, em primeiro momento, então eu tento, né, dizer, Deus é o doador da vida. Nós temos a nossa vida e a nossa vida é uma obra criada por Deus. Segundo ponto, Deus é o defensor da vida. Quem é que nunca se sentiu defendido por Deus? Seja por um livramento, seja por uma situação que porventura, né, nós vivemos, algum momento especial, né? Deus nos defende. Até tem, né, um salmo que nos coloca assim: o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é que defende a minha vida, a quem temerei? Se a gente é de Deus, né? E aqui tem muitos comentários, né, que estão também conosco, né? Deus é vida, Deus é a base de tudo, sem Deus nada somos. É Deus o nosso fiel defensor, não é? Deus não fala mal de ninguém como a gente fala dos outros, né? Deus não nos julga como a gente julga os outros. Deus nos garante vida, né? Jesus muito bem nos trouxe vida, nos deu possibilidade, nos deu garantia e nos disse: eu não vim para salvar os justos, mas vim para salvar os que erram, os pecadores. E com certeza, não é? É através desta concepção verdadeira que Deus nos dá a possibilidade da vida. Deus coloca a nossa confiança, a nossa, pessoal, minha, sua, para que através dele ele possa, né, nos dar cada vez mais a defesa e a proteção. Deus nos defende, né? Podemos ser os piores dos piores, mas Deus é aquele que nos defende, é aquele que nos protege, é aquele que nos garante. Deus, de fato, na nossa vida, nos faz preciosos. Somos todos preciosos. Somos preciosos porque Ele nos dá a possibilidade de dizer, né, conforme também Samuel nos coloca, a vida é um dom precioso. E Ele dá de forma individual e não de forma coletiva, né? Nós escolhemos viver assim. Nós vivemos, né, alicerçados numa sociedade, numa comunidade, numa família, mas a nossa vida é individual. E Deus nos dá, né, esta possibilidade para fazermos de que Deus seja propriamente o amigo da vida. O livro da sabedoria, um dos livros mais preciosos até mesmo da própria Sagrada Escritura, que nos dá este dom, né? A igreja assim denomina, né, sabedoria como virtude, e é uma virtude que nós todos somos dotados, né? Eu, você, todos nós, mesmo que às vezes a gente não saiba usá-la direito, mas ela define Deus como amigo, Deus como amor, Deus como aquela manifestação verdadeira que com certeza nos faz próximos. E quando a gente tem um amigo, o que a gente é? Senão o defensor, né? Deus caminha, não é? Deus é pai, mas Deus é amigo, Deus nos ilumina e Ele nos defende.
ele não é a causa da morte, né? Muitas vezes a gente cai naquele erro de dizer, né? Ai, foi Deus que quis. Não, Deus não nos quis que morrêssemos. Porque para nós, né, nesta concepção de vida, não entendemos a morte como fim, mas a morte como uma passagem para uma vida eterna, que nos é garantida, que nos é dada, que nos é realizada, inclusive para nós, pobres, servos, pecadores, a graça e o amor que com certeza Deus realiza no nosso coração. Deus não só defende a vida, como também livra os que são conduzidos à morte. A gente sempre tem o costume de dizer, né, não faz tal coisa porque Deus castiga. Né? Na verdade, quem nunca ouviu falar isso dos pais, né? Tem acho que alunos aqui também que estão nos acompanhando, mas Deus não nos castiga nada, em nada. Ele nos garante vida, ele nos garante a grande graça e o grande amor que Deus faz ao nosso coração. Como terceiro aspecto, né, a gente tem que entender também uma outra coisa. Existem os grandes mandamentos, né? E um dos mandamentos nos fala, não matarás, né? Nos coloca também em confronto com esta valorização da vida. Meus queridos, Deus nos fez e somos dele. Né? O Salmo 99 coloca assim para nós. A vida humana não é propriedade humana, né? Nós não somos donos de nós mesmos. Deus é o nosso dono. Nós pertencemos a Deus e a qualquer ato contra a vida é um ato contra o bem do próprio Deus, que foi claro no seu mandamento, lá no Êxodo, não matarás. Nós também somos convidados a olhar e, ao mesmo tempo, a perceber, né, esta grande manifestação que Deus se realiza com a nossa vida. Pode ser que a gente às vezes pense, né? Ai, eu não tenho mais vontade de viver. Quantas vezes a gente já pensou isso, né? Já viveu o suficiente, agora, né, Deus pode me levar, né? Esta vida para mim já deu. Meus queridos, essa também é uma grande responsabilidade que, porventura, nós não temos esse direito, né? Porque nós devemos entender e compreender sobre tal manifestação que Deus faz na nossa vida para esta valorização. Por isso, aqueles que de fato levam a sua vida com um sinal, né? Um sinal muito particular sobre uma rocha, né? A rocha é aquela coisa firme, não é? Que por mais difícil que seja perfurá-la, né, se torna muito difícil. A nossa vida também tem que ser assim, não o nosso coração, viu? Nosso coração tem que estar, né, disposto cada vez mais a nos valorizarmos. Mas a nossa vida é uma rocha firme. Deus propõe no nosso coração esta grande mensagem de poder fazer e realizar, né? Lá no Sermão da Montanha, quando Jesus disse, né, aos seus que estavam ali, bem-aventurados sois vós, que mesmo quando vos injuriarem, mesmo quando vocês forem condenados, mesmo quando vocês sofrerem, mesmo quando te falarem, né, que vocês são pobres de espírito, mesmo quando te julgarem, não se preocupem, né, porque afinal de contas, o reino lhe é garantido. A vida e a mensagem de Jesus também tem um momento muito, muito especial, um profetismo. Jesus denuncia as formas de opressão. Jesus denuncia aquelas situações que se diminui a vida, né? Se a gente pegar na Sagrada Escritura, quantos não são os fariseus, os mestres da lei, que porventura, né, além de testar Jesus, estavam condenando pessoas, situações, né, a morte e assim por diante. Jesus vem e fala assim, não vos preocupeis, porque eu vos salvarei todos aqueles que com certeza realizam em si o grande milagre da vida. E quantos não foram os milagres que Jesus realizou? Não é? A doença, uma doença grave, uma doença que às vezes era vista até como uma peste naquela época, a lepra,
né, uma paralisia, que era vista até mesmo como uma condenação de um antepassado e assim por diante, uma febre alta, uma demência, a menina que já tinha morrido, a mulher com corrimento, aquela cegueira daquele homem da piscina de Siloé, a incapacidade de falar, o medo, inclusive, da morte. Mas, em primeiro lugar, Deus sempre estendeu as mãos através de Jesus e falou, né? Levanta-te e anda. Né? Todos nós recebemos esta mensagem, não de forma explícita, mas de forma, através da natureza pela qual nós estamos vivendo. Né? Todos os dias temos este grande convite de Deus que nos proporciona, né, esta realização plena de também de Deus dizer ao nosso coração, levanta-te, anda, faz a diferença, né? E isso com certeza é um valor, né, essencial como um sinal, né, da providência. Deus é o doador e o conservador da vida. Mas exige, né? E esta exigência de Deus não é um peso, porque nós nunca podemos nos pesar na vida, pelo contrário, né? Aqueles que têm vida leve terão alegria plena, essa é a garantia que Jesus nos concede, né? Compromisso, nos fala sobre maturidade. O Deus da história não quer que sejamos passivos diante das diferentes ameaças à vida. Né? Quantas vezes, né, ouvimos ameaças à vida, ou até mesmo nós não nos ameaçamos, né? Seja com uma situação que porventura, né, nos deixa, né, a própria sobrevivência, mas nos diz que nós devemos, e aqui eu sempre amo dizer isso às pessoas, que quem é o protagonista da história somos nós. Quem é o grande responsável da sua história é você. Quem é que faz a diferença acontecer? Não serei eu, né? Eu faço a diferença acontecer na minha vida, no meu modo de ser. Mas o protagonista verdadeiro da sua história é você mesmo. Não vejamos como peso, mas sim como leveza para defendermos, para promover, para termos, né, este grande sinal da vida humana de forma especial, os valores que nos são revelados pela Sagrada Escritura, os valores que são revelados para nós como um princípio iluminado para a nossa reflexão e, com certeza, um valor que se é constituído pelo fundamento do nosso agir. O mistério pascal, né, que nós celebramos, a igreja celebra, né, ali a passagem da paixão, morte e ressurreição de Jesus, nos revela algo muito garantido. A vitória definitiva do nosso Deus sobre a morte, pois Jesus esteve morto, mas ressuscitou e vive eternamente. A vitória de Jesus, e aqui nós devemos sempre enfatizar, é a garantia da nossa própria vitória, porque, na verdade, estaremos participando da vitória dele, e esta garantia deve ser a força que nos impulsiona para a certeza da vitória sobre o pecado, né? O grande mal, muitas vezes, que nos consome, a grande causa da morte do mundo, que também nós, muitas vezes, colaboramos. Então, meus queridos, que fique, né, muito, muito sensato no nosso coração, né, este desejo de fazer e, ao mesmo tempo, a graça de Deus que se manifesta, a graça de Deus que se realiza, a graça de Deus que, com certeza, nos coloca, né, como um dom muito precioso e, com certeza, Deus realiza no nosso coração. A vida, né, é uma dádiva de Deus. Um bem muito precioso. Deus é fonte de toda a vida e sem Ele nós não estaríamos aqui. Por causa do pecado, nossa vida aqui na Terra ela é limitada. Nós sabemos disso, né? Nós não podemos fazer todas as coisas. Um dia nós vamos morrer, mas não somos nós que devemos decidir que dia esse dia chegará. É necessário que nós cumpramos a nossa missão. É necessário que nós façamos a diferença acontecer.
E se todo bem que nós fizermos se realizar, seja para nós, não é? Ou a grande característica para três grandes situações concretas. A primeira delas, o amor, que é a base de tudo, né? Deus é amor. Deus sendo amor, ele é a plenitude do amor. Deus é bondade, né? Deus é bom para conosco. Deus é maravilhoso para conosco. Deus nos dá sinais de que está conosco. E também, né, talvez a coisa mais difícil da gente entender e compreender é também a respeito do perdão, né? Quantas vezes nós deixamos de perdoar alguém, ou quantas vezes nos deixamos de nos perdoar, né? Mesmo sabendo que Deus nos perdoa, mesmo sabendo que Deus capacita o nosso coração e a nossa vida. Por isso, façamos estas três experiências tão valiosas: o amor, a bondade, também o perdão, que com certeza são, né, remédio para nós, para que a gente possa entender e, ao mesmo tempo, valorizar cada um dos nossos corações, para que esta verdade, né, não possa apenas ser entendida, mas também possa tomar, né, as verdadeiras alegrias que, com certeza, Deus realiza, né, todas as coisas. E que maravilha, né, Deus faz ao nosso coração, se não nos dar a possibilidade de fazer esses grandes dons que, com certeza, todos nós somos convidados a oferecer. Gente, valorize a vida, valorize cada vez mais, né, a graça da verdadeira, né, jornada que nós temos. Se nós estamos vivendo este tempo difícil, né, imaginam, para você, para mim, tem sido, né, muito, muito difícil, né? É um tempo de inovação, é um tempo que Deus nos deu, né, as obras aí, né, das redes sociais, para que a gente pudesse entender que nesse momento seria necessário, né? Um momento tão especial, né, difícil, mas podermos ter nesta manhã, né, esta grande alegria que com certeza Deus nos dá cada vez mais. Aquele que ama a vida, aquele que fortalece a vida, com certeza, né, sabe muito bem que cada dia que se passa é uma grande vitória e que cada dia que passa, mesmo que tenha as dificuldades, as derrotas, terá cada vez mais força para poder sobreviver, e a graça de Deus se realiza no nosso coração, e com certeza esta graça não se paga, né? Porque esta graça é um dom gratuito que o próprio Deus coloca para a nossa vida. Eu acho que eu falei demais também, viu? Porque a gente fala muito, né? A gente gosta de falar, mas a gente, né? E isso que eu tenho para dar e oferecer também nesta reflexão, nesta nossa conversa aqui, nesta roda de conversa que nós estamos fazendo nesta manhã aqui com a escola. Nossa, muito bom, padre. Uma bela explanação. Eu acho que, assim, nós somos autores da nossa própria vida, então é nós que temos que melhorar mesmo, né? Exatamente. Se a gente não melhora, como é que a gente vai querer que os outros melhorem? Não é? Tá certo. E nunca esquecer, na verdade, do amor mesmo, né? O amor, eu acho que ele transforma muita coisa, tá? Parabéns. Pessoal, eu vou abrir agora, para quem quiser fazer perguntas à professora Juliana, ao padre, que fiquem à vontade, tá bom? Um de cada vez. O padre nunca fala demais, viu? É. Só o padre Lucas, tá bom? É sempre de bênção, né? Sempre bem. Vamos, pessoal, um de cada vez, não precisa ficar se preocupar, não. Todos têm direito. Um de cada vez, né, Juliana? Isso. E aí, não querem Ai, briga. posso... Estamos falando sobre bondade, amor, prevenção à vida. Posso perguntar, Lu? Pode, Bom Bia, dia, padre. Bom dia, Juliana, de novo. Obrigada por estar conosco, né? Quando a gente... nós convivemos com muitos adolescentes, nós temos adultos também no nosso ensino da EJA, no noturno, mas, e como os olhares são distintos, eu acho que só vem a acrescentar, né? A diferença é muito boa porque enriquece o nosso saber.
E aí eu queria que tanto a Juliana quanto o padre pudesse nos auxiliar quando a gente, e a todos, né? Não só nós enquanto professores, mas a todos, quando uma criança, um adolescente tem pensamentos não positivos, ou estão tristes, como que a gente pode proceder? Eu anotei um monte de coisa que a Juliana falou, que eu acho que são dicas, né? Que quando a gente já fez isso, inclusive, nas nossas reuniões pedagógicas, de listar as coisas boas que a gente tem na vida, que depois a gente fica com um pouco de vergonha de reclamar do que a gente não tem, né? Mas eu queria que vocês falassem como que a gente poderia auxiliar o padre, né, como um membro de uma igreja, e a Juliana como uma coach que tem um olhar diferente. Eu acho que isso daí poderia nos ajudar. A gente também tem filhos, né? Nós temos crianças, temos adolescentes, estamos num momento bem complicado. Como que a gente podia auxiliá-los, principalmente nesse momento? Obrigada. Muito inteligente a pergunta da Viviane, né? Quem vai nos responder? Posso começar? As mulheres. Então, vamos lá. Bom, é importante dizer que por trás de todo o comportamento, seja ele, né, qual for, existe uma intenção positiva. Então, muitas vezes o jovem, a criança, por trás daquela birra, né? Às vezes o adolescente também está fazendo uma birra, que ele é um pouquinho mais inteligente, ele não bate pé no chão, mas, né? Então, por trás de cada comportamento, existe uma intenção positiva. Então, é importante a gente já ir com esse olhar. O que é que ele está querendo me dizer? E a gente trabalha com camadas, né? Então, eu sugeriria que você fizesse perguntas e não desse as respostas, porque muitas vezes a gente faz a pergunta e já dá a resposta, né, para o jovem. Então, faça a pergunta de uma forma com que esse adolescente ele consiga pensar no que ele está fazendo, né? Então, você pode começar dizendo por qual motivo você está fazendo isso. E aí ele vai falar o motivo. E te digo que não é esse o motivo. Esse é o motivo superficial, que está ali fácil para ele falar. E aí você vai continuar. Ah, entendi. Então você está querendo me dizer, repete o que ele falou. E em cima do que você repetir que ele falou, você já faz mais uma pergunta. E aí você vai aprofundando nas camadas. Então, quanto mais você tiver habilidade em perguntar, mais você vai conseguir chegar próximo do problema dele. Porque para ele aquilo é um problema. Pode ser, para a gente pode ser bobo, mas para ele é um problema, né? Então, meu filho agora na pandemia, ele tem 8 anos, ele está com um super problema. Ele diz que a professora não dá atenção para ele. Mas não é que a professora não dá atenção para ele, né? Vocês aí na aula online estão vendo a dificuldade que é dar uma aula online. Tem que deixar o microfone desligado. Para ele é uma afronta ter que deixar o microfone desligado. Porque então a professora não quer que ele fale, não quer ouvir a voz dele. Percebe? Então, quando ele vai responder, aí se ele responde, a professora fala, bom, agora o fulano responde. Para ele já, a professora não gosta de mim, porque se é o outro que tem que responder, né? Então, a gente tem que ir afunilando isso. Então, aí é uma dica para você chegar de fato onde é o problema, tá? Tá ótimo. Obrigada, Juliana. Por nada. Então, naquilo que trata a respeito, né, de situações também, nesse sentido, porque assim, né, o padre, para ser padre, ele também faz psicologia, né, algumas disciplinas de psicologia, a gente tem que entender a trabalhar com o ser. Eu também, além de ser o pároco aqui da Paróquia São Geraldo, também sou reitor do seminário, né?
e tenho aqui comigo 17 seminaristas que moram, não é, comigo, e são da faixa etária dos 17 até os 30 e alguma coisa, né? E a gente trabalha também com seres nesse sentido. E isso tem me ajudado bastante a compreender. Eu faço uma pós-graduação em formação humana lá em Curitiba, no instituto, e comungo muito desta ideia da Juliana, né? A primeira coisa é entender e compreender, né, este fundamento tão e tanto quanto necessário para que ele possa ter essa percepção, né, a percepção individual. E, ao mesmo tempo, naquilo que trata, não é, a questão particular, né, da comunidade, da caminhada, enquanto cristã, também nós devemos entender e mostrar a ele o sentido da própria vida, né? Quem é que nos guia? Quem é que nos conduz? O que é que nós estamos fazendo aqui? Não que nós devemos chegar, né, e elaborar, né, um questionário, ele vai ter que responder e depois a gente vai ter que dar nota, né, de 0 a 10. Pelo contrário. Mas levar esta compreensão deste valorizamento da vida. Mas, em primeiro lugar, também eu penso que antes até mesmo de mostrar esses critérios, né, desta percepção individual, nós somos os primeiros a dar esta resposta para eles mesmos, né? Como? Pelo próprio exemplo. O exemplo da própria vida, o exemplo dos próprios sinais, né? Eu digo para que não tenha que fazer tal coisa, mas eu vou e faço, né? Existe uma contradição muito grande, e mesmo que a gente não perceba, às vezes, pelo nosso inconsciente, a gente vai e realiza, isso muitas vezes é notório. E a gente tem que tomar muito cuidado para que essas coisas aconteçam. Né? Eu tenho 16 aqui, como eu disse, seminaristas, né, que moram comigo. Eles são, né, para ter ideia, de diferentes lugares do Brasil, né, com vários costumes, né, com vários, né, problemas e situações familiares, né? Exige, né? Mas né, eu penso que o grande o ponto de partida para a gente mostrar, né? Se eu quero, né, e se eu desejo, não que eu imponha algo em relação a isso, mas se deve haver essa sensibilidade, né, a questão até mesmo da própria vida, que eu, em primeiro lugar, saiba mostrar, né, toda esta situação. Se eu vivo bem, né, e isso é essencial, né, a vida é um dom precioso, como eu disse, de Deus. E se, eu não sei, a Viviane é professora? É professora? É, né? Eu sou professora coordenadora. Professora está em sala de aula? No momento, não. Não, é coordenadora brava? Eu não, os nossos professores estão aí, todos vão falar que eu sou a mais calma de todas. Que maravilha. Então, Viviane, né, se você quer esta sensibilidade com os alunos, tem que haver, né? Por mais que nem todos os dias a gente amanhece com sol bonito, também demonstrar esse sinal, né? Pode ser que aquele dia a gente não esteja bem. Às vezes eu amanheço, sou humano também, né? Nem todos os dias a gente amanhece, né, 100%. Mas isso não pode ser, né, motivo, muitas vezes, que eu possa estragar tanto a minha vida, quanto também a vida daqueles que são os destinatários, né? Seja pelo meu trabalho, pela minha vocação e assim por diante. Muito obrigada, padre. Muito obrigada, adorei. Vai nos ajudar, pessoal. Com certeza, né? Outra coisa também, isso foi direcionado a nós professores. E quanto aos pais também que observam, né, um comportamento inadequado, mas nessa época de pandemia, é o que a Ju falou, né, Ju, a questão do seu filho, que já não tem atenção. O que os pais poderiam fazer para ajudar os filhos nesse momento? Bom, eu sempre, complementando, eu faço o que eu falei, né, de observar o que tem por trás e perguntando para eu conseguir identificar de verdade o que é. E eu sempre penso assim, Lourdes, o nosso filho ou o aluno, ele sempre está ganhando alguma coisa com isso. Lembra que eu disse, né? A gente se apega a uma história e a gente tem ganhos com essa história.
Então, eu sempre me apego a isso. O que ele está ganhando tendo esse comportamento? Se a criança que chora, né? Se a minha filha menor faz birra e chora, eu vou lá e dou o que ela quer. Então, ela está ganhando o que ela quer chorando, né? O meu filho, ele não quer, ele quer que seja do jeito dele. A vida não é do jeito dele. Ele não vai poder falar a hora que ele quiser. Ele tem que entender que a gente tem que respeitar os outros. Mas ele demonstra de uma outra maneira. Então, eu tento ver como é que ele pode ganhar a mesma coisa que ele quer. Por exemplo, atenção. Como ele pode ganhar a mesma coisa fazendo de outra forma? Né? Ele pode ter a atenção da professora, mas como ele pode ter a atenção da professora sem ser brigando com um amigo, sem ser brigando com a professora, sendo ríspido com ela? Então, eu tento trocar o comportamento. O que ele pode fazer, ao invés da birra, o que ele pode fazer para conseguir o que ele quer? E na vida é assim também, né? A gente tem que ir testando e ir trocando, porque muitas vezes a gente faz muito vitimismo, né? E é esse o problema. Que quando é criança chama birra, e quando é adolescente e adulto, a gente vira vítima. São muitos ganhos e perdas. Exatamente, é muitos ganhos e perdas. Então, e realmente no coaching existe uma ferramenta que chama ganhos e perdas, e ela é fantástica. As pessoas saem de boca aberta porque a gente ganha e a gente perde. O que acontece é que a gente não quer perder. Uhum. Isso mesmo. Mais alguém? O padre quer falar alguma coisa em relação a isso? Não? Tranquilo? Não. Tá. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Posso, professora Maria Lourdes? Oi, pode falar. Nesse sentido, padre Lucas e professora Juliana, é que nós temos a Ju, que é a nossa coordenadora também. Então, assim, talvez seja uma pergunta até meio utópica, né? Mas eu confesso, assim, que a gente procura perseguir isso, né? Como fazer os nossos jovens, filhos, enxergar o semelhante nosso, já que a gente está falando de preservação de vida, o semelhante dele, tão importante quanto ele é? Porque, assim, eu creio que, infelizmente, nós entramos num círculo vicioso, né? Então, assim, são os meus direitos, somente os meus direitos, eu só olho para mim, e, infelizmente, às vezes, o meu semelhante ele é deixado de lado, né? Eu creio, assim, se a gente pensasse, lógico que, assim, eu tenho que pensar na minha vida também, nas minhas conquistas, né, que foi o que você disse, mas eu creio que se nós fizéssemos esse exercício de valorização ao outro, sabe? E não nos desmerecendo, mas levando a enxergar que ele é importante, eu acho que a coisa fluiria um pouco mais leve, né? É uma utopia da minha parte? Talvez seja, né? Mas eu sou um sonhador, confesso. Eu primeiro? Bom, não acho não que é uma utopia, também tenho esse sonho que as pessoas se valorizem. Na minha visão, muito acontece isso porque, assim, nós vivemos em um mundo frenético, onde a gente age com o piloto automático ligado. Então, muitas vezes, a gente não percebe o outro. A gente não dá tempo de ter empatia. A gente não percebe que no ônibus tem uma pessoa mais velha que está em pé e a gente precisa dar o lugar para ela sentar. Por quê? Porque eu estou lá no celular. Sabe? Então, um exercício importante, isso está sendo muito falado agora, é viver o agora. Presta atenção, olha para o lado, cumprimenta a pessoa, né? De novo, eu vou usar o exemplo do meu filho. Ele entrou no elevador com o celular e tinha a pessoa limpando o elevador. Eu falei para a pessoa, eu disse bom dia, para ele eu não falei nada. Quando ele saiu do elevador, eu falei para ele, você entrou no elevador e saiu do elevador, você não disse nem bom dia, nem nada, nem oi e nem tchau. É certo isso? Ah, mãe, eu não percebi que eu estava no celular. Eu falei, então, o que você pode fazer da próxima vez? Ah, não, da próxima vez pode deixar que eu vou prestar atenção.
Então, tá vendo, Viviane? Eu também não dou muita resposta, não. O que você pode fazer da próxima vez? Então eu vou prestar mais atenção. Então, assim, eu iria para esse lado, de realmente desligar o piloto automático, porque a gente agora dizem que estamos em um novo normal, né? Mas se a gente não prestar atenção, esse novo normal já vira normal de novo. Então, o meu novo normal seria convidar todos que tirassem, que desligassem o piloto automático e prestassem atenção naquilo que está fazendo. Eu acho que isso aí já seria um ótimo começo para a gente ter empatia com o outro. Quer dizer, agora é a vez do padre, né? Em primeiro lugar, eu penso que também, né, além disso, é a grande consciência, não é utopia, né? Valorizar sobre a vida, dizer sobre o outro, falar sobre o que o outro também, né, tem os seus direitos e outras coisas mais, né? Mas muito mais do que isso, né? Mais do que uma simples burocracia, é entender da valorização daquele que está ao meu lado, né? E às vezes nem aquele que está muito distante de mim, mas aquele que está dentro da minha casa, né? Os próprios pais. Quantos que hoje não sofrem com seus filhos dentro de casa, né? A Juliana disse aí uma coisa muito interessante, importante, né? Quantos pais hoje, ao invés, né, de dialogar com seu filho, não que seja culpa simplesmente de vocês, né? Não tem esta facilidade mais, né? O celular é aquele que mais tem participação do que o próprio diálogo entre pais e filhos. Por isso que eu parto, né, deste campo da conscientização, né? Certamente, né, na família e na vida de vocês existem disciplinas. Isso também tem que ser disciplinado, né? O tempo, o espaço, né, as situações, né? Eu quero, eu faço, né? Eu faço birra, essas coisas todas. Quantos de nós já não fizemos um dia birra também e recebemos um não da nossa mãe, né? Acabou o mundo? Não acabou. A gente está vivo aqui, tivemos esta consciência e aqui estamos, né? Então, em primeiro lugar, é necessária esta consciência. É também importante, né, aquilo que eu disse na outra questão, desta valorização, né? Como é que eu vou dizer para o meu filho, né? A Juliana deu o exemplo, né, de um bom dia seja, mas se eu também não dei. Então, é uma conscientização. As crianças, né, elas têm aí, né, na área psicológica, né, este campo, que são muito observadoras, né? Querendo ou não, são seres pequenos, né, assim, né, adolescentes que sejam, crianças, que nos observam em tudo, inclusive o padre, viu? O padre é muito observado, né, com os pequeninos aqui na igreja, viu? Qualquer atitude que o padre faz também às vezes volta, né? Padre, o senhor deu atenção para aquele, não deu atenção para mim, o senhor agora eu não posso abraçar ninguém, infelizmente, né? Abraçou aquele, abraçou tal, né? Mas são situações que a gente também tem que colocar na nossa consciência, né? Eu quero que o meu filho, a minha filha, né, aquele que caminha comigo, né, seja e tenha esta consciência, que bom, né? Mas como é que eu posso mostrar esses sinais tão concretos e necessários para que ele possa valorizar a vida? Como é que eu vou, né, dizer para o meu filho, para ele valorizar a vida, se às vezes dentro do nosso ambiente familiar, eu ao invés de aproveitar talvez o espaço e o tempo, né, prefiro falar do outro, falar mal muitas vezes, né, expressar essas coisas. Também são pontos, né, e a gente tem que observar tudo isso, que querendo ou não, né, voltam-se também um dia contra nós. Então, que também tenha esta consciência. E, Padre Lucas, só complementando a sua fala, eu acho que a gente vai muito de encontro àquilo que o senhor já tinha dito, a questão do exemplo, porque o filho da Juliana, ele a viu entrando no elevador, ele a viu falando bom dia, e quando ela coloca essa reflexão para ele internamente, ele fala, minha mãe fez, né? Então, ou seja, ele também vai ter uma autoconsciência de, não, se a minha mãe fez, ela me fez refletir, eu sei que está correto, e ele está vendo o exemplo em casa. Então, eu acho que essa questão do exemplo familiar, ele é importante, né? Então, assim, até dentro da escola, esse trabalho da mediação, quando a Lourdes está com acompanhamento dos pais,
ela faz muito o que a Juliana falou, ela transporta para o pai essa reflexão, né? É do porquê que ele é assim, o que acontece. Então, você o elogia, você valoriza cada passo que ele dá, você cria condições de amor, né, de fraternidade. Então, como que eu quero que ele reza se eu não rezo? Né? Então, é mais ou menos essa educação pelo exemplo também. Só complementando a sua fala. Obrigado. Só agradecer, tá, ao padre Lucas e a Juliana, tá ok? Obrigado pela resposta. Peraí, estava acabando a bateria do celular, tá? Então, mas é isso mesmo, como a professora Cléia, nossa diretora, falou, é justamente isso que eu faço na mediação, né? É estar buscando respostas e não dar nada pronto, porque eu acho que a gente precisa criar essa autonomia dos nossos alunos, né? E dos nossos filhos também, tá ok? Mais alguma pergunta? Não? Algum aluno quer falar alguma coisa? Eles estão com vergonha, Lu. Eu também acho, né? Se fosse... Então, gente, então assim, a gente está partindo para os momentos finais, né? Eu queria, assim, agradecer muito a Juliana, minha amiga, o padre da minha igreja, e dizer, né, que nós somos, assim, e agradecer a todos os professores também, a Esoli, fiquei feliz em vê-la, aos nossos funcionários, professores e alunos aqui presentes, né? E dizer para vocês que vocês não estão sozinhos, tá? Nós da Escola João Alves estamos sempre preocupados em ofertar o melhor para os nossos alunos, não só em questão de conhecimento, mas também uma estabilidade emocional, né? E dizer, assim, que nós estamos sempre ouvintes, né? Nós temos também o nosso canal de conexão solidária, né? Depois eu peço até para a Carlinha estar colocando aí. E assim, o que vocês precisarem, vocês podem contar com a gente, né? Eu agradeço a minha equipe gestora, que muito me auxiliou, a diretora Cléia, minhas coordenadoras, e vamos partir para considerações finais, então. Cléia, pode falar, se você quiser. Eu queria muito... Depois que você falar, você me dá a palavra, por favor? Pois não, Esoli. Não, então, primeiro a Cléia, depois que ela falar, eu falo. Então, eu queria muito agradecer, né, a presença de vocês, agradecer a disponibilidade do Padre Lucas, da Juliana. Eu sei que em épocas de tecnologia, tudo está muito tecnológico, né, mas a gente precisa dessa conversa, desse bate-papo, e assim, na realidade, é do conforto, né, do conforto não só da fé, mas do conforto de você redescobrir as suas próprias escolhas, né? Então, eu acho que quando a frase que a Juliana falou da questão das decisões, eu acho que ela vem de encontro a isso. Agradecer a participação dos alunos, dos professores, né, e também dos funcionários, a Edna tá aí, a Ritinha, todo mundo aí. Agradecer a Esoli, né, que topou, estava numa reunião. Então, a Esoli é a nossa diretora titular, eu a estou substituindo, ela está no interior, mas ela prontamente, ela falou, Cléia, acabando minha reunião, você manda o link que eu estou entrando. Então, eu sei que ela também tem uma demanda grande, né, porque ela também está lá no interior, e a gente está, assim, numa loucura total aí, com essa questão da retomada das aulas presenciais, mas ela está aqui conosco. Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês e espero que tenhamos mais, né, outros bate-papos como este, para que fortaleça realmente a nossa empatia, né, igual o Juarez falou, empatia com o outro. Pode falar, Esoli. Oi, dando novamente o bom dia, né, eu quero muito agradecer, Cléia, pelo convite. Nossa, foi uma satisfação para mim, né? Receber o convite e poder participar. Agradecer ao padre, a Juliana,
dar os parabéns a Lourdes, que, como sempre, promove, assim, eventos maravilhosos, fantásticos. Matar a saudade da Viviane, de todos, a Sueli aí, os que eu conheço, os que eu não conheço, e dizer, assim, que de tudo a gente tem que tirar uma coisa boa. Todas as experiências da vida nos trazem alguma lição. E aí, acho que foi a Juliana falou mais ou menos nesse sentido. Tudo vai depender como nós encaramos e como nós externamos os sentimentos que esses eventos, esses episódios nos trazem, né? E eu acho assim, todos nós estamos fragilizados, emocionalmente fragilizados, assustados, nós saímos da nossa zona de conforto, nós sentimos o perigo nos rondando constantemente com essa pandemia, o que é verdade, o que não é verdade, será que pega, será que não pega? Então, quer dizer, nós estamos num constante desequilíbrio emocional, mas olha que coisa boa, se não fosse isso, nós não estaríamos reunidos aqui hoje. Acho que nós não conseguiríamos nos juntar, somos 42 pessoas aqui, se fosse na nossa rotina, se nós não estivéssemos com esse momento de abalo, olha só, e todos sorrindo, todos participando, e eu pude revê-los, e pude conhecê-los também, né, os que eu não conheço. Então, o que há de bom? Aprendemos um pouco mais, nos comunicamos de uma forma diferente, jamais imaginada anteriormente, né? Olha só que experiência de vida. Isso nós vamos carregar, 2020 é um ano que nós vamos carregar na lembrança para o resto de nossas vidas, por algumas experiências tristes, mas por muitas experiências muito boas, como essa que nós tivemos hoje. Agradeço muito, dou os parabéns a toda a equipe, Edna, saudade de você, de todos. E tenham um bom fim de semana. Padre Lucas, se o senhor quiser fazer as considerações finais, a Juliana, a gente vai deixar com vocês. A Juliana? Bom, agradecer mesmo, e eu não imaginei que tivesse um momento final, até ia pedir, eu separei quando eu estava montando a apresentação, eu recebi uma mensagem, sabe, no WhatsApp, e eu achei muito bacana, e acho que vale muito a pena, bem pertinente ao momento, que diz assim: felizes os autênticos, os que falam o que sentem, que vivem o agora, e que riem dos próprios tropeços. Felizes os que têm coragem, os intensos, os que amam, os que vibram pela felicidade dos outros. Felizes os que recomeçam, os que desistem, os que persistem, os que têm atitude para mudar tudo de lugar. Felizes, sobretudo, os de bons coração, porque esses trazem energia boa para o mundo e transformam a vida das pessoas. Então, minha mensagem final é essa, que a gente seja luz na vida das pessoas, que a gente consiga levar muitas palavras de conforto e carinho para os nossos jovens, para todos que estão ao nosso redor, que é disso que o mundo precisa. E contem comigo aí, sempre que vocês precisarem e quiserem, eu continuo à disposição. Obrigada, Ju. Eu também quero agradecer de todo o coração o convite que me foi feito, foi de verdade muito especial, né, poder estar aqui, né, partilhar um pouquinho sobre a presença que Deus também tem na nossa vida e como Ele também é um protagonista na nossa história, e também somos protagonistas na nossa própria história. Eu também tenho uma coisa que eu levo comigo, né, que é a grande valorização a vivermos sobre a leveza da vida, né? Nós só temos fardos pesados nas nossas costas, né? A gente fala às vezes, minhas costas estão pesadas, minha vida está cansada, essas coisas, quando a gente quer. Quando a gente para um pouco, dá tempo sempre ao tempo, entende que o tempo não é nosso, mas o tempo é divino, com certeza a gente tem que entender e compreender. Eu também tenho, algo que eu levo também para mim, todo dia, eu falo isso para mim, olhando para o espelho, porque é o espelho que eu tenho, não sou casado, não tenho esposa, mas tem um espelho que ele diz para mim aquilo que eu gosto sempre de dizer: ame-se, respeite-se, valorize-se, liberte-se, desapegue-se, viva, deixe o outro viver. O amor só é lindo com asas
e espaço. E isso que eu levo cada vez mais comigo quando a gente tem que, com certeza, fazer que a graça de Deus possa acontecer. Né? Que todo mundo saiba um pouquinho disso, né? Em primeiro lugar, né, o amor, o respeito, a valorização, a libertação e, acima de tudo, o desapego, né? Para a gente não ser consumista, mas cada vez mais entender que a graça de Deus ela é gratuita e a nossa vida também é. Que Deus abençoe todos vocês, que tenham um bom dia ainda, né, e um abençoado final de semana com a graça de Deus. Precisando de mim? Amém, amém. Assim seja. Assim seja, tá, gente? Muito obrigado mesmo. E assim, vou falar para vocês que o mundo tem coisas maravilhosas, depende da gente. Vamos buscar, nós somos capazes de mudar. Está nas nossas mãos. Como o padre disse, ame e seja amado. Não é? É esse o caminho. Obrigado a todos. Tá?